Glória a Deus, Deus é bom, Deus é muito bom. É extraordinário a gente poder sempre estar falando sobre a palavra de Deus, especialmente quando é um momento em que nós celebramos o estudo. Para mim é fundamental. Eu que sou um verdadeiro traça de livro, gosto de ler, gosto de estudar. As pessoas me conhecem nesse sentido também, e outros pastores, e outras pessoas que eu conheço também, sei que assim também são. E é muito bacana quando a gente vê uma forma de ministração e de estudo tão bem organizada, tão bem colocada, e que abrange não só o próprio estudo da Bíblia, mas também traz coisas da atualidade, coisas que nós estamos vivendo, atualidade mesmo. Isso mostra mais uma vez que a Bíblia é um livro absolutamente atual. Não tem nada de antigo na Bíblia. A única coisa antiga que tem na Bíblia é você mesmo que não se renovou. Sabe? Então, quando nós lemos a palavra de Deus, a gente se renova. Então, com isso, eu gostaria de convidar os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, logo depois de Tiago. No capítulo 2, verso 9. Amém? Vamos lá. Diz assim: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar. Senhor meu Deus, te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu nome por esta noite. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, queremos te pedir a tua presença, teu Santo Espírito esteja falando, Senhor Deus, esteja ministrando aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Pedro, Pedro é uma surpresa em todos os sentidos, porque entre os 12, eu acho que era o menos capacitado para ser alguma coisa. Embora ele fosse empresário, tivesse lá seu barco de pesca e tudo mais, mas conta-se, e a gente vê até pelas atitudes dele, que ele não tinha propriamente uma capacidade, vamos dizer assim, intelectual maior, né? Especialmente se a gente colocar ele ao lado de Paulo. Especialmente se a gente colocar ao lado de outros discípulos que eram até mais letrados, talvez, que ele. E como Deus gosta de confundir as coisas, foi exatamente isso que ele fez. Coloca Pedro para pregar para os gregos, para aqueles com mais sabedoria, ditos com mais sabedoria, e coloca Paulo para ministrar para os gentios, gente que ele realmente não gostava e de que tinha um certo... Não era nem certo preconceito. Paulo tinha um conceito bem formado a respeito dos gentios, né? Tanto que ele desprezava esse povo. Mas essa carta de Pedro, ele começa dizendo uma coisa muito importante aqui. Ele primeiro diz assim, que nós somos geração eleita, sacerdócio real. Geração eleita, sacerdócio real. Quando a gente fala em sacerdócio, quando a gente fala em real, quando a gente pensa em realeza, você não pensa em algo ignorante, você não pensa em algo que seja menos preparado. A própria expressão da palavra, o próprio sentido dela que vem dizer assim, sacerdócio real. Quando você fala a palavra sacerdote, a imagem que logo vem à memória é de uma pessoa estudada. Agora ainda ele acrescenta real. Então quando no nosso imaginário, vemos um rei, né, no mundo ainda temos reis, você olha aquela figura, você vê alguma coisa muito sóbria,
Você vê uma pessoa estudada, não é? E aí ele continua dizendo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí ele começa a complicar um pouquinho mais a coisa, dizendo assim, que além de sacerdócio real, nação santa, ele começa a dizer, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele já começa aqui a dizer a seguinte, que você é propriedade de Deus. E você, sendo propriedade de Deus, você tem um dono muito especial. É o próprio Deus. Isso nos começa a aumentar um pouquinho mais a nossa responsabilidade. E ele diz assim, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou. Proclamar as grandezas. E como nós proclamamos a grandeza se não as conhecemos? E como nós proclamamos as grandezas daquele que nos chamou, o próprio Deus, se nós não conhecemos nem a grandeza do próprio Deus que nos chama? Que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu tenho por muito certo, quando eu leio esse texto, que as palavras trevas, além de designar o pecado, além de designar um mundo ruim, designa também a ignorância. Fala também do desconhecimento. Fala também das atitudes pequenas de fugir, de querer entender aquilo que te cerca, aquilo que o cerca. E ele diz assim, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando a gente fala em luz, nós entendemos claramente, que coisa, né? Luz, claramente, bacana, né, Pianovski? Isso aqui foi bem, né? Foi muito profundo agora, né? Então, como luz que ilumina, né? Água que molha. Mas nós passamos a perceber que, quando nós temos o conhecimento de Deus, essa luz, o conhecimento, nos traz, nos começa a revelar, nós começamos a entender claramente os objetivos de Deus em toda a criação. Até o momento que do porquê que você está aqui nesse momento, até porque você está aqui. Muitas vezes as pessoas perguntam por aí, os filósofos tentam responder, de onde vim, para onde vou, qual o objetivo da minha existência? E os filósofos estão aí discutindo até hoje. Estão aí discutindo até hoje. Mas quando você vem para a luz de Deus, com o conhecimento de Deus, você passa a entender não só os objetivos do próprio Deus para a existência de tudo isso que você está vendo, mas especialmente para você mesmo. O objetivo da tua própria existência. E Pedro começa a discorrer sobre esse assunto com muita preocupação. O primeiro livro, essa é a primeira carta de Pedro, e a segunda carta de Pedro, só vai tratar desse tipo de assunto. Basicamente disso, entre outros, obviamente, mas ele dá ênfase a esse conhecimento. Se você vai lá para 2 Pedro, capítulo 2, no verso 2, diz assim, ele dizendo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pedro já começa nessa carta, se você fizer a sua lição de casa, e chegar em casa e fazer seu devocional em cima da segunda carta de Pedro, você vai ver que Pedro está preocupado já com o surgimento de falsos profetas. Pedro está preocupado com as heresias que estão surgindo depois da morte de Jesus. Muita coisa está acontecendo, e ele vem alertando a respeito disso, dizendo da necessidade de você ter esse conhecimento. No capítulo 2, no mesmo 2 Pedro, no verso 1, diz assim, assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo para si mesmos repentina destruição.
Hoje eu, passeando pelas notícias, assim, especialmente do mundo evangélico, me surgiu surge uma notícia muito interessante, fresquinha, que chega da Suíça. Uma pastora luterana da Suíça, ela já andou, eu esqueci agora o nome, daqui a pouco eu vou lembrar, né? Mas ela tem publicado textos, né? E tem se divulgado muito isso na Suíça e lá na Europa, de que Jesus não é o único caminho para a salvação. E eles já não usam mais, nas igrejas luteranas na Suécia, a expressão Senhor ou Pai, porque isso pode ofender a outras pessoas que, por exemplo, não têm pai, ou outras pessoas que não se submetem ou se sentem livres para adorar alguma coisa. Jesus não é o único caminho. Jesus está mentindo por ele mesmo, mas ela vai buscar, dentro da Bíblia, distorcendo a palavra de Deus, justificativas para essa declaração. Então, por isso a importância de, na igreja, ser o veículo para a alimentação do espírito e da alma e a boa alimentação do saber da teologia. As matérias dadas dentro do Odres Novos abrangem todos esses problemas que surgem no mundo de hoje. Uma das primeiras aulas ministradas foi Louvor e Adoração, pelo pastor Gé Eugênio. Louvor e adoração, aquela necessidade que nós temos de estarmos nos declarando diante de Deus o amor que nós temos por Ele, e Ele se agrada disso. E a gente sabe que é dentro do louvor e da adoração que a gente cresce. Por isso que muitas igrejas hoje, o louvor, que seja uma coisinha rápida, não precisa ser assim algo tão profundo. Mas o louvor, sim, ele precisa ser ministrado com cuidado, ele precisa ser ministrado com qualidade, e por pessoas, especialmente pessoas santificadas e comprometidas com Deus. Uma das outras aulas ministradas aqui, em 2 etapas, pelo bispo Zezinho, sobre o Espírito Santo. Em João 16:8 diz que o Espírito Santo é que convence. E de fato, a leitura da palavra de Deus, sem o Espírito Santo, a nossa vida sem o Espírito Santo torna isso aqui um livro chato e enfadonho. Não tem graça nenhuma ler a Bíblia sem o Espírito Santo. Ele nos revela coisas novas em cima de um mesmo versículo que você leu ontem, e você for ler o versículo hoje, o Espírito Santo te aponta uma novidade, porque nós vivemos em novidade de vida pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que liga todo o conhecimento de nós com o nosso coração. A grande maravilha que temos hoje, nos dias de hoje, que os antigos não tinham, e graças a Jesus hoje nós temos, é o Espírito Santo, aquele que nos convence, que nos ensina, que nos dá aqueles sinais, aqueles chamados insights, vem do Espírito Santo. Isso é um grande privilégio que nós temos, foi muito falado sobre isso. O pastor Fábio falou sobre amor à palavra, o zelo pela palavra de Deus, o estudar a palavra de Deus, a necessidade de conhecermos. O pastor Welton falou sobre o coração do Pai. Ninguém melhor para falar sobre o coração do Pai do que o pastor Welton mesmo. Ele até chora, o que é fácil, né? Mas, né? Porque nós temos que, a palavra Pai foi retirada do nosso, parece que foi retirada do nosso vocabulário.
é preciso resgatar, curar essas palavras, porque o pai é aquele que cuida, o pai é aquele que ensina, que exorta. Ah, mas e a mãe? É, a mãe também. Mas o pai é que nos traz segurança no nosso caminhar. Evidentemente, tem muita mãe e pai por aí. Tem muitos filhos sem pais e só com mães. E que grandes heroínas essas mães, que fazem esse duplo papel. Mas vivem essa questão do pai, de ser aquela pessoa mais dura, mais focada nas situações. E não adianta dizer que não é assim, porque é realmente assim. Depois nós tivemos algumas coisas sobre ética cristã, também pelo pastor José Eugênio. Nada mais útil nos dias de hoje. Nada mais útil como se você pegar, na segunda carta de Pedro, também no capítulo 2, no verso 12, dizendo assim, a partir do 11, todavia, os anjos, embora sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra aqueles seres quaisquer acusações difamatórias diante do Senhor. Mas essas pessoas, que à semelhança de animais irracionais, vivem apenas por instinto natural, nascidas para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas por sua própria corrupção, e recebendo a justa retribuição de sua injustiça. Tais pessoas consideram prazer entregar-se às mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia. São como nódoas e manchas, regalando-se em manifestar a torpeza de suas paixões, mesmo durante as vossas festas de fraternidade. No versículo 18 diz assim, pois, proclamando palavras arrogantes e levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne, conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro. Isso tudo envolvido com ética, e em todos os sentidos. Não apenas as questões de licenciosidade, de coisas de pornografia, com coisas relacionadas a drogas. Tem outras coisas tão nojentas quanto, que se encaixa perfeitamente aqui, como o roubo, como a corrupção. Questões muito atuais, que Paulo já via isso, que Pedro e Paulo também, porque depois Pedro vai pedir, nós vamos ler, Pedro pede para que eles lembrem dos ensinamentos de Paulo. Isso tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, não é nenhuma novidade para quem é crente e lê a palavra de Deus. Corrupção e erro, dissimulação, destruição dos valores. Mas a palavra de Deus, é importante nós entendermos que a palavra de Deus, ela está aqui para corrigir esses problemas. E obviamente essa correção não vai chegar às pessoas através da Bíblia propriamente dita. Pode até chegar, mas do modo principal, o melhor meio de comunicação são vocês, somos nós. Somos nós os agentes da palavra de Deus. Somos nós aqueles agentes efetivos de levarmos a palavra de Deus. A sã doutrina, a palavra bem empregada, correta, bem estudada. Eu sempre digo isso, que nós vivemos num tempo que a única esperança desse mundo, de alguma verdade, de alguma esperança, está em nós, cristãos. Porque nós, somente a igreja de Cristo, presta atenção no que eu vou falar, só nós, só a igreja de Cristo é possuidora da verdade de Deus. Só nós podemos falar a verdade. Você já parou para pensar nisso? Na responsabilidade que você tem quando você ouve, só você tem a capacidade de dizer a verdade num mundo com tantos bilhões de pessoas. Só nós. Porque o Espírito Santo, que convence, que ensina, nos diz se aquilo que nós estamos falando é verdade ou é mentira.
Porque o que habita em mim e o que habita em você é a verdade e é a vida. Então, por consequência, queridos irmãos, você é a expressão da verdade de Deus. É para tremer. E é também para encher o peito e dizer assim: eu tenho a verdade. Aconteceu comigo certa vez, eu com algumas pessoas falando sobre Jesus e falando que Jesus é verdade, falando sobre salvação, ali no local onde eu trabalho com algumas pessoas, na hora do café, um sujeito falou assim para mim: vocês crentes se acham os donos da verdade. E eu disse assim: você está enganado, nós não somos donos da verdade, nós somos possuídos pela verdade. Então você é possuído pela verdade. A palavra que você tem a dizer é verdadeira, é a que pode salvar, ela não engana a humanidade. Então é preciso, é necessário que você estude a palavra de Deus, para que pessoas como essa maluca lá da Suécia, lá, e como hoje a Europa é um campo de evangelismo, para pessoas que vêm querer distorcer a palavra de Deus, você responda com autoridade na palavra de Deus, porque além de você conhecer, você também tem um Espírito Santo de Deus, que vai te ensinar aquilo que precisa ser dito, e outra coisa a mais. Você sendo possuidor da verdade, você sendo o mensageiro da verdade de Deus, você irá falar com autoridade. Jesus falava com autoridade, e Jesus não usava de palavras fáceis, não. A gente tem a ideia de que Jesus, aquele jeitinho manso, tal, mas quando você vai olhar bem determinadas frases de Jesus, de determinadas situações na qual ele viveu, ele era duro, ele não transigia com o erro. Pecado é pecado, não existe meio pecado. Erro é erro, irmãos. Tem coisas que podem, tem coisas que não podem, e assim é. E essa forma, e isso tudo você vai encontrar na palavra de Deus. Eu vou pular uma das lições que foi o Paulinho que deu, e vou para a autoridade espiritual que o pastor Kelson pregou, e ministrou para a gente aqui. Vou deixar missões para o fim. Essa ética cristã está muito relacionada com a autoridade espiritual. A autoridade espiritual só tem aquele que é ético. Porque o Espírito Santo de Deus não comunga com quem vive de maneira equivocada da palavra dele. Então, Jesus falava com autoridade, porque ele vivia aquilo que ele pregava. Ele vivia isso. Então ele não tinha medo de falar, ele não tinha medo de corrigir as pessoas. Os apóstolos também. Eles começaram a viver, eles começaram a entender a coragem que o Espírito Santo traz a cada um de nós, quando nós percebemos que a verdade está em nós. Não tenha medo de falar a verdade. Temos que ser dóceis, sim, com o pecador. Nós temos que ser amorosos, mas não podemos deixar de dizer para eles que o que ele está fazendo está errado. Ontem eu fiquei com uma pessoa ao telefone, quase 1 hora, falando sobre isso, passando por alguns problemas. Esse jovem, muito arrogante, mas não se percebia da arrogância dele, não se apercebia da arrogância dele. E graças a Deus pelo telefone celular ser da mesma companhia, que era de graça, porque ele mora em outra cidade. Mas falando até o momento em que ele caiu em si. E chorando ele falou: você tem razão no que você está dizendo, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E ele falou uma coisa para mim: eu estou entendendo o que você está falando, porque eu vejo essas atitudes em você.
Glória a Deus por isso, disse a ele. Glória a Deus por isso. Porque nós somos a imagem que o mundo está vendo de Deus. Se nós mentimos, o mundo vai pensar que Jesus é mentiroso. Porque se você fala em nome de Jesus. Se você fala a verdade, você fala a verdade em nome de Jesus. E se você mente, você mente em nome de Jesus também. Parou para pensar nisso? Tudo aquilo que nós fazemos em nome de Jesus. Então, se nós vamos estudar, se nós vamos nos dedicar a alguma coisa, nós vamos nos dedicar em nome de Jesus com toda a maestria e dedicação que o próprio Jesus sempre tomou na vida. Sempre. Ele é o nosso exemplo. Já de pequeno, ele estava lá no templo, ensinando. Ensinando. E nós? Muito difícil essa passagem, pastor. O que isso quer dizer? Eu tenho muito medo dessas coisas. Quando nós passamos a jogar a outrem a responsabilidade da conclusão que precisamos chegar. A única conclusão, a única vez que a gente tem que passar para outro é quando esse outro é o próprio Espírito Santo. Para nos revelar aquilo que o próprio Deus quer nos falar. Também existem pessoas ao nosso lado, os nossos mestres, pastores e mestres, os nossos pais espirituais em quem nós respeitamos e depositamos toda a nossa confiança. Mas estes também têm que ser checadas as suas atitudes frente à palavra de Deus. Porque se eles não expressarem uma vida dentro da palavra de Deus, eles não têm autoridade, nem para estar aqui louvando, nem para estar aqui ministrando. Seja eu fulminado nessa hora. Ou seja, cada pastor que fala bobagens e heresias no púlpito do Senhor, ou em nome de Deus, sejam fulminados. E digo que nós temos vivido isso. As igrejas corrompidas, o Brasil crescendo, o mundo evangélico crescendo, mas nós temos visto péssimos exemplos. Mas eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus pela vida de cada um aqui. Porque temos erros, obviamente. Mas nós estamos focados na palavra de Deus. Aqui nós não temos medo de ser corrigidos. Aqui a gente não tem medo de ser repreendido. Nós não temos medo disso. E é assim que deve ser a nossa vida. Olha, no capítulo 3, ainda de 2 Pedro, antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Alguma novidade nisso, irmãos? Nenhuma. Mas como que você luta contra essas coisas? Como que você combate esse tipo de coisa? Estudando. Estudando sobre a palavra de Deus. Estudando o que é importante para o reino de Deus e o que deve ser preservado e o que deve ser cuidado, para que não seja destruído. Por fim, eu deixei missões, que é um tema, eu penso que, pelo menos para mim, um dos mais complicados e um dos mais sensíveis da igreja. A ideia que nós temos de missões é uma ideia até um pouco que romântica. Eu vou ser missionário. O primeiro país que pensa é África. Eu vou para a África. Eu vou lá para a África. Ou para o Polo Sul ninguém quer ser missionário, até que eu saiba. Alguém tem? Não.
Itália? Mas, de qualquer forma, como eu disse há pouco atrás, hoje a Europa é campo missionário. A Europa é campo missionário. Estive na Holanda há uns 2, 3 meses atrás e vi várias igrejas que foram transformadas em boates. E uma delas com uma bandeira gay na frente. Igrejas. Algumas delas até ponto de meretrício. Mas, de qualquer forma, missões é alguma coisa que, se nós não tivermos esse caráter em nós, de pensarmos em missões até do lado da nossa casa, até dentro da nossa própria família, pode ter certeza, Deus não vai te chamar para grandes coisas, não. Porque fiel no pouco, no muito te colocarei. Querido, se você não é capaz nem de evangelizar o cachorro da tua vizinha, o que dirá alguém lá na África? Não cuida nem do gato. E olha que eu estou falando de animal. Mas nós temos passado pela vida, nós temos passado pela nossa cidade, tapando os olhos para a realidade triste que o povo está vivendo. E isso por falta de conhecimento da palavra de Deus e por falta de ter também autoridade para evangelizar. Uma coisa muito triste que eu tenho notado, e isso eu vou falar por mim também, é que eu dava sempre uma desculpa de que evangelizar, acho que não é para mim. Mas na realidade, sabe, pastor Kelson, eu não me sentia na autoridade, digno de falar a palavra de Deus para outro, porque ela não estava bem sedimentada em mim. Eu comecei a observar algumas pessoas e comecei a ver, chama isso de julgamento ou observação, pense você o que quiser. Mas muitas vezes deixamos de falar da palavra de Deus porque nós mesmos não a temos sedimentada em nós. Muitas vezes nós somos frouxos com a própria palavra para nós mesmos. Nós falamos do evangelho relativizado lá fora, mas nós mesmos estamos relativizando o evangelho nas nossas próprias vidas. Fazendo com que determinados pecados que nós vivemos, hoje nós não vamos chamá-lo assim de tão pecado. Afinal de contas, isso foi escrito há tanto tempo lá atrás. Deus se modernizou. Sabe, irmão, aproveita para fazer um exame na tua consciência hoje. E quando você pensar em missões, quando você pensar em evangelismo, veja se você não está fazendo ou deixando de fazer isso por conta de que você mesmo não está evangelizado, ou você mesmo ainda não foi ministrado em missões, até pelo próprio Espírito Santo de Deus. E não precisa de ninguém aqui para orar pela tua vida a respeito disso. Porque você já está salvo, você já entregou sua vida para Jesus, está tranquilo com relação a isso. Os que fizeram agora o curso de odres novos têm um passaporte para entrar para o céu, né? Porque tem que ser o odres 1 e 2, tá? Só o 2 entra só até a metade do céu. Né? É importante isso daí. Entendeu? Mas faça um exame você mesmo e veja se você se ouviria falando de Jesus. É um exercício que eu fiz, tá? Para mim. Eu comecei a falar de Jesus para mim mesmo e eu falei, cara, você não está com essa bola toda, não. Você não está com tudo isso, não. Você não é tudo isso que você fala. Graças ao Espírito Santo de Deus, que convence, eu pude chegar a essa conclusão. E pastor, eu queria encerrar ainda sobre missões, mas eu preciso fazer uma coisa essa noite. Na nossa igreja lá em Pedreira, eu sei que eu tenho sei que essa palavra é errada, né? A gente fala das nossas ovelhas, né? Mas é que são mesmo, né? A gente trata cada um deles assim como figuras muito especiais, cada um de vocês. Mas semana que vem, uma das nossas ovelhinhas vai estar viajando para o Peru. Ela vai ficar um mês lá. E é uma menina muito especial.
porque ela está indo lá para rever a família e tudo mais, mas ela disse assim para mim também, mas estou indo também, pastor, para evangelizar. Lu, vem aqui à frente, por favor. Essa aqui é minha filhinha também, viu? Eu amo de paixão essa menina. Eu falo para a Giovana, se você desistir dela, eu pego. Eu e a Tânia falamos que... Mas essa é uma menina, como muitos que nós temos lá em Pedreira, que honram o nome do Senhor. E levam a palavra de Deus a sério. E ela está voltando para o Peru, para rever a família, que faz um bom tempo, né? 2 anos que não vê. Mas, além disso, ela quer falar do amor de Deus para o pai e para os parentes que ali estão no Peru. Então, eu queria estar orando, queria que a igreja estivesse levantando as mãos, orando por ela, abençoando a viagem dela, esse tempo, esse 1 mês que ela estará lá no Peru, dizendo que nós já estamos enviando. Você quer dizer alguma coisa? Não. Não? Sim? Não? Tá bom. Fala. Tá bom. Então, faz 2 anos que eu não vou pro Peru, assim, e a família que eu cresci inteirinha, assim, não tem esse relacionamento com Deus, assim. E eu queria muito, muito, muito que eles conhecessem a Deus, sabe? Essa felicidade, esse amor. E eu quero transmitir para eles. E às vezes, assim, como o pastor falou, a gente tem medo, sabe? A gente tem receio, mas a gente esquece que, tipo, Deus está com nós, sabe? E é isso. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estendo suas mãos aqui, vamos orar pela Luciana. Paulinho, você que ministrou sobre missões, por favor, vem orar por ela. Pastor Paulinho, especialista em missões. Esse é o cara. Não fui eu que ministrei missões, tá lá eu tive que viajar, e aí foi a Maria Poncinato que ministrou, foi belamente, mas estamos aqui, estamos lutando com missões, sabendo que Maria, Cláudio e o Tiago, foi uma ministração tripla, mas eu tenho certeza que Deus vai te usar como uma missionária, e Deus vai te abençoar e trazer uma palavra profética para aquele povo, para a tua família, e você vai ver frutos desses dias, em nome de Jesus. Estenda sua mão, meu irmão. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a Luciana, Senhor. Guarda, Senhor, protege de todo mal, Senhor. Oh Deus, acampa os teus anjos ao redor dela, Senhor. Dá direção à tua filha, Pai amado. O Espírito Santo tenha total liberdade de usá-la. Espírito Santo, usa a boca dela, em nome de Jesus, para ela comunicar com graça, com unção, com poder, com óleo, Pai amado, em nome de Jesus. E a palavra mais singela, mais simples, possa ser interpretada com a tua bondade, Pai amado, em nome de Jesus. Um Jesus te ama pode ser a salvação, Pai amado. Oh Deus eterno, palavras simples possam trazer grande salvação. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua bondade venha sobre ela, que seja um tempo de refrigério também, seja um tempo de alegria também, seja um tempo de comunhão também, seja um tempo, Senhor, de muita alegria, Senhor, na vida da tua filha, Pai amado, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, boa viagem. Olha, Lu, vem cá, leva a minha Bíblia com você. Glória a Deus. Finalmente, vocês receberam um grande tesouro. Vocês receberam palavras que são tesouros. Cuidado que vocês vão fazer com esses tesouros. Não enterre esse tesouro. Não faça isso. Age agora com ousadia. Você tem conhecimento, tem força. Tenha medo de falar a verdade, não. Se tiver que falar, fale. Use de amor. Mas se tiver que falar, sabe? Não use de minhas palavras, não. Use de autoridade. Porque a única autoridade de respeito que tem nesse mundo é o povo de Deus. O restante não é autoridade para nada. Amém? Amém?
Glória a Deus. Eu queria pedir, por gentileza, o pessoal de Pedreira que viesse aqui à frente. Eu queria que a igreja estendesse as mãos e abençoasse vocês. O pastor Marco Aurélio, há 3 anos atrás, ele foi convidado pela igreja para assumir o pastorado ali. Essa igreja, pode chegar aqui, por gentileza. Essa igreja tem passado por momentos difíceis, pastor Claré, e desde quando ele assumiu devido ao falecimento do pastor Gilberto, né? E aí outros acontecimentos vieram dolorosos para a igreja. A igreja é uma igreja que tem sido ferida, né, por algumas situações. Mas eu creio que isso é interrompido hoje, aqui, agora, em nome de Jesus. Amém? Deus tem trazido aqui o pastor Claré, mais a família, para ajudar lá em Pedreira. Quero louvar a Deus pela vida de todos que permaneceram firmes. Eu sempre digo para o pastor Marcos, essa igreja é um milagre. Gente, vocês são um milagre de Deus. Igrejas com muito menos acontecimentos já não existem mais, e vocês estão firmes ali. Então Deus tem algo com essa igreja. Deus tem algo com vocês. Quando essa igreja foi fundada debaixo de uma aliança. Não foi o sonho de alguém, né, da sua mãe. O Espírito de Deus conduziu a vida dela, né? O Espírito de Deus. E quando uma igreja é fundada pelo Espírito Santo, ela não acaba. Pode passar pelo vale, mas ela permanece, vocês estão permanecendo. E eu creio firmemente que 2018 é um ano de crescimento maravilhoso dessa igreja. Existe um povo ali que Deus separou em Pedreira para participar dessa igreja, né? Lá em Atos capítulo 18, Paulo teve um sonho e Deus disse assim para ele: há muito povo nessa cidade para crer em mim, e há um povo ali que Deus separou para vocês cuidarem. As outras igrejas vão cuidar de outros, mas há um povo que vai entrar por essas portas e precisa da unidade de vocês, precisa do companheirismo, e precisa das orações de vocês. E nós vamos orar como igreja agora. Eu queria que a igreja se colocasse em pé. Eu queria que você estendesse a sua mão. Alguém, por gentileza, toque o teclado ali, quem puder. Faça favor, pastor Fábio. Ou Rogério, isso. Nós vamos orar, irmãos. A unção, eu queria que vocês fechassem seus olhos agora. Toda a igreja, feche os seus olhos. Eu creio que é o Espírito, o óleo de Deus, de cura, está vindo sobre a vida de vocês. Eu entendo que é um novo tempo para essa igreja. O Espírito de Deus está aqui e Ele diz a vocês: eu tenho visto tudo isso, eu tenho acompanhado tudo isso, mas eu plantei vocês nessa cidade, e agora é o tempo da frutificação. Eu me lembro quando eu exercia a minha profissão, agronomia, e nós queríamos que uma planta ela se renovasse, e nós íamos naquela planta e nós podávamos aquela planta. Era agressivo, parecia que a planta estava chorando, sofrendo, e para alguns, depois de podada, fala assim, morreu. Mas daqui a pouco os ramos começavam a brotar, e cada ramo que brotava, ele florescia e ele frutificava. É o tempo do florescimento. É o tempo de lançar novos ramos. É o tempo da frutificação. O Consolador é com vocês, diz o Espírito Santo. Consolador, o Espírito do Deus vivo é com vocês. Essa obra não é humana, é do Senhor. Estenda suas mãos, igreja. O que a igreja de Jesus abençoa é abençoado, e abençoado será. Diga assim comigo, igreja. Diga assim: Senhor Jesus, como igreja do Senhor, nesta noite, como corpo de Cristo, nós abençoamos a vida de cada um desses irmãos, a igreja ali em Pedreira, e declaramos
nascendo um novo tempo, uma nova estação, uma nova unção, uma nova graça. Declaramos o consolo, o óleo do Senhor sendo liberado sobre cada um deles, curando toda ferida e começando um novo tempo. Declaramos o vinho novo do Senhor sendo liberado sobre cada um deles, o vinho de alegria, em nome de Jesus, onde as vestes serão trocadas, ao invés de vestes de luto, serão vestes de louvor. Em nome de Jesus, nós abençoamos a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a Alessandra, as filhas. Que Deus enriqueça vocês. Estamos juntos. Mesmo não estando tão perto fisicamente, nós estamos orando por vocês. Faz parte das nossas orações aqui. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Ele já está enxugando toda lágrima. Amém, querido? Pode assentar. Obrigado. Deus abençoe.